Em 2001, uma lei estadual foi aprovada para punir a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Qualquer cidadão, homossexual, bissexual, travesti, transgênero ou transexual, que for vítima de discriminação, poderá apresentar sua denúncia, sem necessidade de advogado, dando início a um processo sigiloso. A palavra de ordem é: denuncie. Afinal, os casos estão acontecendo. Agressões em plena luz do dia e o pior, pessoas sendo mortas. Justiça deve ser feita e a luta contra a homofobia continua. Este é o tema do Assembleia Debate de hoje. Estamos recebendo o deputado Simão Pedro, do PT, Irina Abate, coordenadora do Centro de Referência da Diversidade e secretária-geral da ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, e Dimitri Salles, coordenador de Políticas para a Diversidade Sexual da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo. Eu começo com o deputado Simão Pedro. Que reflexão, quando a gente fala em homofobia hoje no Brasil, deve ser feita? Olha, Ana, obrigado pela oportunidade, parabéns à TV por esse programa tão importante. Queria cumprimentar o Dimitri, queria cumprimentar a Irina e dizer assim que nós estamos percebendo, são visíveis cada vez mais os casos de intolerância, de agressões. São de 10 a 12 mil agressões por ano no Brasil por conta da homofobia. São mortes, mais de 200 mortes por ano. Gays, lésbicas estão sendo atacados. Nós estamos vendo, inclusive, na televisão, imagens assim chocantes, né? E nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Toda sociedade intolerante é uma sociedade atrasada, né? Não podemos aceitar agressão contra qualquer pessoa, né? Ainda mais aquelas que, numa sociedade democrática, laica, né, tão diversa como a nossa, não podemos aceitar esse tipo de agressão. Então, basta de violência, as pessoas precisam denunciar esse tipo de agressão, precisamos identificar os agressores, se são gangues, se são, né, por que fazem isso, criar programas cada vez mais intensos, desde as escolas até na televisão, ou seja, para que a gente tenha uma sociedade menos violenta e que respeite as pessoas por suas opções, por suas escolhas, né? E é pelo jeito que cada um deseja ser. Então, eu acredito muito nisso, defendo isso, e essa reflexão precisamos fazer constantemente. Se um país com 51% de afrodescendentes, que tem um preconceito enorme contra negros, extremamente, vamos dizer assim, visível, né, a questão de outros tipos de discriminação. A gente é maioria de afrodescendentes. Se acontece isso, imagina com pessoas de orientação sexual diferentes. Irina, eu queria questionar o seguinte: o deputado deu no início alguns números. Esses números, com o tempo, eles aumentaram ou os casos sempre foram nessa proporção, ganhando hoje mais destaque e chegando à sociedade? Porque eu lembro que muitas vezes aconteciam crimes homofóbicos que não chegavam ao nosso conhecimento. Eram tratados como lesão corporal ou um crime, um furto comum, um crime passional, que não chegava na questão da homofobia. Foi isso que mudou? Quer dizer, os números continuam como eram antes? Bom, primeiramente, queria agradecer também o convite à TV Assembleia, a você, Ana, cumprimentar a Dimitri, o deputado. Eu acho que as pessoas, né, lésbicas, gays, travestis, transexuais, a gente vem ganhando mais visibilidade na sociedade, à medida também que as paradas do orgulho LGBT foram tomando proporções cada vez maiores, né? É importante dizer que as paradas, elas são manifestações cívicas, né, por lutas de direitos, que a população heterossexual também aderiu, né? A gente não tem na parada, por exemplo, aqui de São Paulo, que é a maior parada do mundo, 3 milhões de populações LGBTs. A gente tem também os heterossexuais, famílias, né? É uma manifestação alegre, feliz, e com muita música, enfim. E aí, é um exemplo de convivência extremamente exatamente. pacífica, né? E aí, obviamente, com as paradas, as pessoas também foram tomando
mais controle de si mesmo e saindo do armário naturalmente, né? É difícil você viver dentro do armário, né? Você negar a si mesmo quem você é. Né? As pessoas falam assim, mas é uma escolha, essa escolha pode ser feita entre 4 paredes, e na verdade não é uma escolha, primeiro porque não é uma escolha, é uma orientação sexual, a gente deseja uma pessoa do mesmo sexo, simplesmente como um heterossexual deseja uma pessoa do sexo oposto, né? Se eu perguntar para você quando é que você se descobriu heterossexual, talvez você vai falar assim, bom, não me lembro, não sei, e eu também vou te responder a mesma coisa, não sei, né? Porque a gente não define essas coisas. E eu acho que isso foi tomando proporções grandes e acho que esta visibilidade deu também visibilidade à violência que sempre ocorreu. Mas, por exemplo, tem 2 pontos, na minha opinião, essa visibilidade. Primeiro ponto, a gente tem uma apologia ao crime assustadora no Brasil. A gente acabou de ver o caso de Realengo e o rosto do bandido estampado em todos os sites, a todo momento. Em nenhum momento eu vi o rosto da mãe de uma menina que foi morta, por exemplo, de uma forma constante, ou da menina e do menino que estão no hospital. Essa visibilidade, de certa forma, também não instiga pessoas a cometerem crimes semelhantes? Essa visibilidade está sendo feita da forma correta? Esse é o meu questionamento. Não, com certeza não. Eu acho que a gente, infelizmente, no nosso país, acho que o mundo como um todo, mas a gente tem que falar do nosso quintal, vamos dizer assim, a gente banalizou a vida. Né? Esse crime de Realengo, agora, recentemente, né, em Campina Grande, uma travesti levou 30 facadas, né? Quer dizer, uma facada basta para matar. Se você dá mais 29, você demonstra o ódio que você tem por aquela pessoa. E aí o agressor, ele vira vítima, como esse moço de Realengo. Né? Exatamente. Quer dizer, ele obviamente que ele sofreu uma série de transtornos, o bullying, que não justificam, mas assim, estão transformando o rapaz numa vítima. Agora estão transformando esse rapaz de Campina Grande também numa vítima, porque ele procurou a travesti para um programa, enfim. E assim sucessivamente. Então, e a população LGBT, ela é vítima do crime comum, como qualquer outro cidadão hoje está sendo vítima, do crime de ódio e das gangues. Né? A gente tem em São Paulo... são grupos, né? Sim, são grupos de neonazistas, skinheads, grupos de ultraconservadores, de direita, como eles se autodenominam, né? Não fazendo apologia política alguma, mas eles se denominam dessa forma. E como eles disseram recentemente num programa de TV que abordou sobre esse assunto, como eles dizem, eles não são homofóbicos porque eles não têm medo de homossexuais, né? Que também é uma definição completamente equivocada do que é homofobia. Eles não gostam de homossexuais, por isso que eles matam. Agora, eu queria saber do Estado, né? A gente fala da sociedade, eu defendo uma educação nas escolas, eu acho que tratar a questão da orientação nas escolas é essencial, até para as crianças se assumirem desde cedo e poderem ser felizes com a orientação sexual que tiverem, mas... A coordenadoria só existe há 2 anos, né, doutor Dimitri, desde 2009. Por que demorou tanto? O maior estado da federação, que tinha que dar o exemplo para o Brasil, que vive essa realidade, demorou tanto? Na verdade, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, cumprimento o deputado Simão Pedro, Irina, que é uma grande militante. Na verdade, não é que tenha demorado tanto. É que, em termos de direitos sexuais, nós estamos vivenciando o processo de reconhecimento e de conquistas desses direitos. A coordenação chega no momento em que o Estado passa a assumir o compromisso pela proteção, pela defesa da população LGBT, a partir dos processos inaugurados com as conferências nacionais, estaduais e municipais que aconteceram em 2008. Que resultados trouxeram essas conferências? Nós estamos em 2011. O que foi discutido? A gente teve nós criamos uma pauta política para guiar a atuação do governo. E a partir daí vem a criação, por exemplo, da coordenação, resultado dessa conferência. O estímulo à promoção da Lei Estadual 10.948, o fortalecimento da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRAD, são resultados, essas políticas são resultados de todo o debate que tivemos em torno da necessidade de garantir direitos de cidadania para a população LGBT e, ao mesmo tempo, enfrentar a discriminação homofóbica. É possível dizer
Que resultados essa coordenadoria trouxe até agora? É bastante. Nós temos nos empenhado muito no trabalho. Mas, por exemplo, vou dar um dado que eu acho que exemplifica um pouco do nosso trabalho. A Lei 10.948 é a lei aprovada aqui nessa casa, em 2001, o deputado Renato Simões, que pune a discriminação homofóbica. De 2001 a 2009, nós tivemos apenas 101 processos instaurados. No ano de 2010, nós chegamos a 178 processos instaurados. Processos do tipo que puniu estabelecimentos comerciais como o supermercado Carrefour, que pagou por 2 vezes uma multa por, no primeiro caso, ter discriminado 2 mulheres transexuais, no segundo caso, um casal de homossexuais. Punindo estabelecimentos comerciais, mas também punindo pessoas físicas. Nós já estamos hoje, até março, nós já estamos agora, abril de 2011, passando a margem dos 200 processos instaurados. Então, o fortalecimento da lei se deu através de um decreto que regulamentou a lei, através da parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, que possibilitou com que as demandas vindas do interior pudessem ser processadas, parte delas no interior do Estado, evitando que a vítima viesse até a capital, São Paulo. A parceria com a Defensoria Pública, para que os defensores pudessem fazer a defesa técnica, constituir um trabalho advocatício para garantir a defesa de uma travesti que tenha sofrido uma discriminação. Então, isso são resultados de ação do governo do Estado, reconhecendo a necessidade de promover a cidadania e, ao mesmo tempo, enfrentar a discriminação homofóbica. Eu pergunto isso porque acho que a maior dificuldade é a denúncia. Né? Ter a coragem de denunciar. Porque nós... quantas vezes não roubaram minha carteira... ou um pequeno deles, falei, vou denunciar para quê? Né? Não vai acontecer nada. Isso também deve acontecer dentro dessa realidade, exatamente porque a gente não vê a justiça sendo feita, deputado Simão Pedro. Olha, vide o caso dos meninos da Avenida Paulista. Eu acho que quanto mais a população toma consciência dos seus direitos, e no caso a população LGBT vai tendo consciência dos seus direitos, e ela percebe que há canais, espaços, onde ela possa fazer denúncia, procurar apoio, isso vai aumentar. Então, a delegacia, a divulgação da lei é importante, né? Porque tem aquela história, tem lei que pega, tem lei que não pega. Se eu me aproprio dessa lei, sei o que é, eu passo a entender que, poxa, o Estado tem obrigação, eu tenho direitos. E agora, mais recentemente, o lançamento do Disque 100 com um tema específico que é as denúncias de casos de homofobia, né? Então, na medida que o Estado... Você tem que misturar tudo? Não facilitaria o trabalho você criando um Disque Denúncia para cada tipo de crime e uma delegacia direcionada, com profissionais também direcionados? Na medida que o governo amplia o número de atendimentos, né? É que o Disque 100 vai virando uma marca, né? Facilita a pessoa gravar, né? Então, nós precisamos ampliar os espaços de atendimento, de denúncia. E mais do que isso, quando nós passarmos a saber dos resultados. Olha, eu fiz a denúncia, que resultado deu? Uhum. Olha, um crime tipificado como crime de homofobia, as pessoas foram punidas, né? Então isso vai criando um sentimento na sociedade que a impunidade não vai ter espaço cada vez menor, e vale a pena a gente denunciar, procurar o direito, procurar fazer a minha parte, para que a gente tenha uma sociedade mais tolerante. Porque aqui a gente tem aquela falha na imprensa, né? Mostra o crime, mostra sempre o crime, mostra a delegacia, e o resultado? Nunca a gente vê a contrapartida do que aconteceu. Tem um problema nessa história toda, né? Porque, na verdade, a homofobia, assim, a gente tem uma lei no Estado de São Paulo que é muito boa, acho que, inclusive, é o Estado que mais atua em relação à homofobia, mas a gente não tem uma lei em nível federal que criminaliza a homofobia, né? A gente tem, desde 2001, um projeto de lei, né, que antes transitava na Câmara dos Deputados, depois foi aprovado, está no Senado desde 2006, e o foco da discussão não é o fato assim, se criminaliza, se não criminaliza. Eu até entenderia, né, porque a gente tem aí uma série de juristas que hoje discutem essa lógica de criminalizar as pessoas. Quer dizer, o debate não passa por aí, o debate passa pela permissão ou não
de religiosos, exatamente, né, propagarem seus cultos se a homossexualidade é pecado ou não. E quando a gente fala de criminalizar a homofobia, a gente não está falando disso. Até porque qualquer lei tem que, né, se basear na nossa Constituição Federal, que tem os preceitos, né, que garante também a liberdade de expressão. Se você está falando a homossexualidade é uma doença e ponto, é uma coisa. Agora, se você fala a homossexualidade é uma doença e por causa disso essa pessoa precisa morrer, aí é outra coisa. Então a gente está falando dessa segunda coisa, a gente não está falando da primeira parte. Mas você acha que tipificar o crime, né, criminalizar mesmo, mudaria esse cenário? Mas eu acho que, um passo... assim como o racismo, né, quando a Lei CAO foi aprovada, mudou, porque você começa a criar, você obrigatoriamente tem que criar uma rede de atendimento. Hoje você tem lá o Disque 100, né, que tem um módulo, né, como a gente chama, módulo LGBT, então você diz que lá, diz que não sei qual o número, mas, por exemplo, diz que 1 para LGBT, discou, o que o atendente do outro lado da linha vai fazer? Nada, porque não há uma rede. Quer dizer, eu tenho um centro de referência em São Paulo, da diversidade, o centro de combate à homofobia, mas se esse adolescente, que é uma coisa bastante comum, é expulso de casa porque ele é homossexual, para onde ele vai? Exatamente sobre isso eu vou questionar o Dimitri no próximo bloco, não saia daí. Que tipo de rede de atendimento oferece o Estado de São Paulo para essas situações? Voltamos com a L Debate, hoje falando sobre homofobia. Eu deixei uma pergunta para o Dimitri, que é coordenador de políticas para a diversidade